Olá, esse é o canal do Trabalhador na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito do mercado de trabalho para ajudar outros brasileiros em suas jornadas profissionais na Alemanha. No vídeo de hoje eu gostaria de recomendar o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que foi escrito pelo Nicolas Buttman. Ele trabalhou mais de 20 anos na indústria de moda, principalmente com publicidade e fotografia, e inclusive no livro ele relata que muito o que ele aprendeu sobre comunicação não verbal veio da experiência que ele tinha com fotografia, justamente porque envolve a arte, de transmitir mensagens muito específicas através de imagens. Atualmente ele é especialista em programação neurolinguística e oferece uma série de treinamentos na área de comunicação. Bom, então como o nome do livro sugere, a proposta do autor é ensinar técnicas para que você consiga transmitir a sua mensagem em até 90 segundos. E esses 90 segundos é justamente pensando no tempo que as pessoas levam para fazer julgamentos instantâneos, que muitas vezes são involuntários a respeito das outras pessoas, Aquela famosa primeira impressão. Então, a ideia é criar uma boa impressão ou ensinar técnicas que facilitem com que você consiga causar uma boa impressão e utilizar isso a seu favor para transmitir uma determinada ideia. Tudo isso através de técnicas de comunicação, envolvendo linguagem corporal, envolvendo tom de voz, as palavras corretas, de maneira que a sua mensagem seja bem recebida pela pessoa que está na outra ponta. Ou seja, para que você consiga falar o que você quer de uma maneira que a outra pessoa queira ouvir. Inclusive, logo no início do livro, o autor fala muito sobre como isso é importante para que você consiga se conectar com aquelas pessoas do seu convívio com as quais você tem que se conectar, Você não tem muita escolha. Afinal de contas, amigos e pessoas do nosso convívio social, a gente sempre pode escolher. Por outro lado, algumas outras pessoas a gente simplesmente tem que aceitar, como por exemplo são os nossos colegas de trabalho. Na maioria dos casos, a gente não tem o poder de escolher com quem queremos trabalhar ou não. E aí, digamos, que você tem lá um colega de trabalho com quem você não tem muita afinidade, e aí é justamente essa pessoa que recebe a promoção e passa a ser seu superior direto, passa a ser o seu chefe. É muito importante conseguir se conectar com essa pessoa para fazer com que as suas ideias sejam ouvidas, para fazer com que os seus projetos recebam a prioridade adequada, para que o seu trabalho receba o crédito que merece. E isso pode ser muito difícil quando a pessoa que está nessa posição estratégica, do chefe, do gestor, do líder de equipe, se essa pessoa justamente é aquela que não vai com a sua cara. E nesse contexto, o autor justamente usa esse exemplo do chefe para dizer que quando as pessoas gostam de você, elas sempre tendem a ver o melhor do que você faz, elas sempre vê o lado bom das coisas. E por outro lado, quando as pessoas não gostam de você, não interessa o que você faça, o que você fale, a pessoa já vai receber aquilo dali com uma certa resistência, justamente porque ela não gosta de você. Ou seja, a pessoa já vai focar no lado negativo, já vai ver a informação com um pouco mais de má vontade. Por isso que nesse tipo de situação é muito importante estar munido de técnicas que permitam contornar esta resistência e conseguir se comunicar então com as pessoas de maneira eficiente. O livro inclusive tem vários desses exemplos que acontecem no ambiente de trabalho e eu acho que foi um dos motivos pelo qual eu gostei tanto. Foi ali que o autor meio que me ganhou, porque todas as situações que são descritas no livro são coisas que ou eu já vi na prática, ou então são relatos que os meus mentorados trazem muito pra gente trabalhar, Então, por isso eu achei o livro bastante interessante e trouxe aqui a recomendação. Em termos de formato, o autor faz uma mistura bem interessante, de narrativa com diálogos, então descrevendo ali situações que ele viveu e também diálogos que ele teve com mentores, com pessoas do convívio dele. Tudo isso vem misturado com dados, com pesquisas, com informações um pouco mais expositivas, e eu gostei bastante disso. Eu achei que deixou a leitura bem mais fluida, e os capítulos também trazem exercícios práticos que estão relacionados aos conceitos apresentados naquela parte do livro. Inclusive, alguns capítulos têm mais de um exercício para você fazer. A maioria dos exercícios é bem simples. Tem um, inclusive, no início do livro que é sobre sorriso, então maneiras diferentes de sorrir, o que é que cada uma delas transmite. Então a proposta é que você fique na frente
do espelho, sorrindo de maneiras diferentes e falando palavras diferentes e analisando como que o seu sorriso muda quando você fala cada uma dessas palavras, para que você consiga justamente ver essas mudanças e avaliar qual que é o sentimento que as suas expressões estão transmitindo à medida que você fala. É bem interessante esse exercício. E inclusive uma coisa que aconteceu que eu achei super interessante é que justamente quando eu tava nessa parte do livro e eu tava fazendo os exercícios propostos, eu postei uma foto no meu Instagram, nos stories, e imediatamente eu comecei a receber vários feedbacks de pessoas diferentes falando: nossa, você parece tão diferente nessa foto, ou então você parece tão espontânea nessa foto. E algumas pessoas inclusive repararam que a diferença estava na maneira como eu estava sorrindo, que eu estava sorrindo com um ângulo diferente, mostrando mais os dentes, e que isso passava uma sensação de espontaneidade, passava um carisma, passava uma acessibilidade um pouco maior. E eu achei isso super curioso em termos, assim, do timing. Falando sobre os principais aprendizados que eu tive ao ler o livro, eu confesso que foi bem difícil escolher só um para trazer aqui para o vídeo, com um pouco mais de destaque, porque absolutamente todos os capítulos do livro tinham alguma coisa que me dava, assim, um estalo e que me fazia refletir. Então realmente foi uma leitura que eu gostei bastante. Mas se eu tivesse que escolher uma, eu acho que a parte que mais contribuiu para mim, particularmente, foi quando o autor fala a respeito da importância de sempre sincronizar a linguagem corporal com a sua linguagem falada. Então não só o tom de voz, mas também a maneira como você fala, as palavras que você usa. E aí o autor explica que quando as duas não estão bem sincronizadas, né, quando as suas palavras e as suas ações não transmitem a mesma mensagem, as pessoas elas ficam muito confusas. E principalmente elas desconfiam de você e elas imediatamente perdem o interesse no que é que você tá falando. Às vezes a pessoa é um pouco mais perspicaz, digamos assim, e imediatamente tem uma sensação de essa outra pessoa, ela não aparenta o que fala. Mas na maioria dos casos, isso nem é consciente. A pessoa só tem uma impressão de que tem alguma coisa errada naquele discurso e simplesmente rejeita o que você tá falando, sem nem saber muito bem o porquê. Então, os exercícios dessa parte do livro, eles me ajudaram bastante, porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade na hora de fazer apresentações em público, de falar em público. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de chamar atenção de jeito nenhum. E aí, assim que eu percebo que tem várias pessoas que estão prestando atenção em mim, né, que estão com aquele foco voltado em mim, eu imediatamente fico envergonhada, eu fico nervosa. Então, por mais que seja um assunto que eu goste bastante de falar, que eu tenha muito domínio, o que geralmente acontece por conta dessa questão do desconforto de ter um público, né, ter uma plateia ali olhando pra mim, o que geralmente acontece comigo é que o meu tom de voz fica animado e em alguns casos, assim, a minha gesticulação, né, com as mãos, eu mostro as coisas, mostro slides e tal. Então, eu tenho uma parte que fica animada, digamos assim, entusiasmada, né, com muita energia por conta do assunto e por conta da palestra em si, da apresentação, enfim. Mas que ao mesmo tempo, como eu tô envergonhada, alguns trejeitos da minha linguagem corporal ficam em modo defensivo, né? Então, ou eu fico um pouco mais acuada pra trás, ou eu cruzo os ombros, né? Então, tipo, eu fico com o ombro um pouco mais baixo, mesmo assim falando com as mãos de maneira muito enérgica. Então, são pequenos ruídos, assim, que eu tenho por conta justamente dessa questão da vergonha. É um dos motivos, por exemplo, pelo qual eu sou tão fã desses formatos digitais, né? Porque por mais que eu tenha vários seguidores e que eu consiga conversar com muitas pessoas, eu não estou vendo essas pessoas diretamente aqui, né? Estou eu e a câmera e eu, então acaba sendo muito mais fácil, eu me sinto muito mais à vontade. E como é uma coisa que eu realmente sempre busco melhorar, porque é importante falar em público, é importante não só na minha área de atuação como mentora de carreira, mas também no âmbito profissional, né? Pra você ter uma reunião ali com várias pessoas, pra apresentar um projeto, enfim, aprendizados que você teve, tudo isso é muito importante. Então, falar em público é uma habilidade importante que eu quero muito melhorar e por conta disso senti que foi a parte mais útil do livro pra mim. Em termos de pontos positivos e negativos, como eu mencionei, o livro mantém um equilíbrio muito bom entre narrativa, entre dados expositivos e também entre os exercícios práticos. Foi uma coisa que eu gostei bastante. Outra
Outra coisa que eu achei bem útil é que no final de cada capítulo ele tem o resumo de 90 segundos, que eu achei muito legal, então que traz assim um resumo realmente com os pontos mais importantes daquele capítulo. E aí uma coisa que eu achei bem legal é que depois de terminar a leitura, eu voltei em cada um dos capítulos e reli somente os resumos. Então pensando nessa questão de revisar, de ter anotações, de realmente fazer dos aprendizados desse livro uma prática contínua, esses resumos realmente ajudam bastante. Talvez o único ponto negativo que eu possa mencionar a respeito do livro é que é uma leitura realmente demorada, por mais que não seja, né, um livro muito comprido. Eu acho que no total são 240 páginas, considerando, né, introdução, referências, etc. Mas apesar disso, se você realmente lê os capítulos com a intenção de fazer os exercícios, principalmente, é uma leitura que acaba demorando bastante. Primeiro porque é bastante informação, né, que você precisa assimilar em cada capítulo, mas também pensando nos exercícios. Então, por exemplo, aquele exercício do sorriso que eu mencionei antes é uma coisa que você precisa fazer, ou pelo menos o autor sugere que você faça uma vez por dia durante 3 dias consecutivos. Então, se você realmente lê com o intuito de ir colocando cada um dos ensinamentos em prática, realmente é uma leitura que demora um pouquinho. Eu acho que eu demorei em torno de umas 6 semanas, talvez, para ler o livro, fazendo, assim, a leitura mais direta possível. Então, realmente, demora, não é uma coisa que você vai conseguir, ler tudo rapidamente. Mas acho que esse é, sinceramente, o único ponto negativo que eu posso falar. Eu gostei muito desse livro, eu fiquei surpreendida com o quanto eu gostei desse livro, por isso que ele vai levar aqui uma nota de 5 estrelinhas na nossa escala, que é a nota máxima. Mas não teve nada que eu me lembro de ter pensado, nossa, que inútil essa parte, ou então, nossa, que enrolação, né? Inclusive, esse livro aqui, ele também tem umas citações nas páginas, né? Que era uma coisa que eu tinha reclamado, por exemplo, que eu não tinha gostado muito em um outro livro que eu recomendei aqui no canal. Mas até isso, nesse livro tem um propósito, né? Primeiro que não são citações que aparecem em todas as páginas, não é uma coisa que se repete o tempo todo. É realmente a informação mais importante que você precisa levar daquela parte do livro. Então, é um formato que funciona super bem. O conteúdo realmente é excelente. Eu fiquei realmente surpresa, eu notei as diferenças depois de ter colocado os exercícios em prática. E, principalmente, eu acredito que é o tipo de conteúdo que beneficia todos os tipos de pessoas. Porque ajuda, por exemplo, para entrevistas de emprego, para você conseguir cativar o recrutador e conseguir se comunicar da melhor maneira possível. Ajuda com essas situações ali de trabalho que eu mencionei, né? Então, lidar com um colega de trabalho difícil, lidar com um chefe difícil, falar em público, fazer apresentação, conduzir uma reunião, conduzir um processo de venda, querendo ou não, você precisa cativar clientes. E como todos nós vamos passar por pelo menos uma dessas situações em algum momento de nossas vidas, eu vejo que, de fato, é uma leitura bastante benéfica. O meu objetivo com o vídeo de hoje era recomendar uma leitura para que você consiga convencer os outros em até 90 segundos, causando uma boa primeira impressão e, claro, transmitindo a sua mensagem de uma maneira que o ouvinte gostaria de receber. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, e se você tem alguma leitura para me recomendar, deixa aqui nos comentários. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.